paz seja convosco. Quero convidar você para mais uma reflexão em nosso Quinta com Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se nós queremos ser vencedores de gigantes, nós temos que olhar para Davi. Eu tenho convidado você a fazer essa reflexão, olhando para Davi e ver quais são esses pontos fortes que Davi tem, que faz ele ser um vencedor de gigante. Nós falamos a princípio sobre 2 pontos, não é? A questão de Davi glorificar a Deus em tarefas simples, em tarefas pequenas, como era levar os alimentos até os seus irmãos, e Davi também glorificar a Deus em tarefas maiores, em tarefas mais complexas. Davi tinha uma motivação em exaltar e glorificar a Deus. Nós percebemos que a motivação de Davi, o interesse de Davi, era muito mais glorificar a Deus do que vencer o gigante. E aqui eu percebo um outro ponto que faz toda a diferença e que faz Davi ser um vencedor de gigantes. E se você prestar atenção e entender este ponto, você também pode ser um vencedor de gigantes. Tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, somos assolados por problemas que tornam uma proporção muito grande e acabam sendo gigantes que nos afrontam. Mas nós podemos, à luz da palavra de Deus, olhando para Davi, identificando em Davi essas características, também ser vencedores de gigante. E esse versículo que eu li apresenta um detalhe importante. Davi disse assim: quem é esse? E ele estava falando a respeito de Golias, a respeito do gigante. Quem é esse incircunciso? Davi trouxe um detalhe. Ele estava dizendo: Golias, o filisteu, ele é incircunciso, ou seja, ele não tem aliança com Deus. Diferente de Davi. Davi estava dizendo: eu tenho uma aliança, eu fui circuncisado, então eu tenho uma aliança com Deus. Davi estava trazendo a importância de que ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus garantia vitória sobre o gigante, garantia que ele venceria o gigante. Por quê? Ele tem uma aliança com Deus. Ele estava lembrando de algo que os soldados, que os demais israelitas não estavam lembrando. Golias podia ser grande? Sim. Podia ser um gigante? Sim. Podia ser forte? Sim. Mas ele era incircunciso, ou seja, ele não tinha uma aliança com Deus. E Davi estava dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus de Israel. E essa aliança garante que eu posso vencer esse gigante, que eu posso vencer isso que tem nos afrontado. E por isso eu quero que você pense e reflita sobre isso. Você tem uma aliança com Deus? Você fez uma aliança com Deus? Então, quando o gigante chegar, quando os problemas chegarem, quando aquilo que te atormenta tanto chegar, lembre-se, você tem uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus. O seu problema, o seu gigante não. E essa aliança com Deus garante para você que você pode lutar e que você terá vitória em relação aos gigantes da sua vida. Um outro ponto que eu quero destacar hoje está no versículo 37. Diz assim, ainda de 1 Samuel 17, diz assim: Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse a Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Naquele momento em que Davi estava disposto a enfrentar Golias, a enfrentar o gigante, ele lembrou daquilo que Deus já fez na vida dele. De quando Deus o livrou do urso, de quando Deus já o livrou do leão. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo: eu tenho uma história para com Deus. Eu tenho uma história, e essa história que eu tenho para com Deus, isso que foi construído para com Deus, me dá forças, motivação para enfrentar esse gigante, para enfrentar esse filisteu, para enfrentar Golias. Por isso, eu quero encorajar você a escrever uma história para com Deus.
uma história de amizade, de paternidade, de intimidade, de relacionamento. Qual história você tem construído com Deus? Davi, ele estava buscando as suas forças naquilo que ele já havia vivido para com Deus. Ele disse, eu já venci um leão, eu já venci outros problemas, já venci outras coisas e eu venci porque Deus me livrou, porque foi Deus comigo. Eu tenho um passado com Deus, eu tenho uma história com Deus e essa história com Deus me encoraja, me garante que eu posso enfrentar esse gigante. Por isso, eu quero motivar você. Antes de querer enfrentar os gigantes da sua vida, construa uma história para com Deus. Construa uma história de relacionamento para com Deus, porque essa história para com Deus é o teu relacionamento para com Deus que vai garantir que você seja encorajado, motivado a vencer os gigantes da sua vida. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva em nosso canal.